Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à continuação da nossa aula sobre Brasil Império I. Neste bloco nós vamos falar sobre o período regencial, ou seja, esse período que vai de 1831 até 1840. Então, para a gente não esquecer, já vamos colocar aqui, ó. Não se esqueça de decorar as datas chaves da história do Brasil, pelo amor de Deus. Até 1840. Beleza? Então esse é o nosso período regencial. E aqui dentro desse período regencial, nós temos uma periodização, né? Como que a gente pode dividi-lo? Aqui você não precisa saber as datas, né, que eu coloquei aqui, mas é importante você saber a ordem. Isso pode ser cobrado, né, na sua prova, beleza? Então o período regencial, nós podemos dividir em 4 subperíodos. A regência trina provisória, que é a primeira regência formada, né, logo após a abdicação de Dom Pedro. Então, assim que ele abdicou, falou, opa, vamos organizar aqui rapidinho um governo, e esse governo vai permanecer até que a Assembleia eleja um outro governo em caráter permanente. Então, essa provisória durou aí pouco tempo, né, até que fosse convocada uma eleição e a Assembleia escolhesse os regentes permanentes. Então, a regência trina provisória, nós tínhamos 3 regentes provisórios, na permanente 3 regentes já eleitos, tá bom? Durante o mandato da regência trina permanente, nós tivemos 3 decisões que são importantes. A criação da Guarda Nacional, a aprovação do Ato Adicional de 1834 e a criação da Lei Feijó. O que é cada uma dessas coisas? Calma que daqui a pouco a gente vai ver, beleza? Aguenta as pontas aí. Bom, em seguida, a regência trina permanente, nós tivemos uma regência una, ou seja, em vez de 3 regentes governando o Brasil, apenas um, o padre Diogo Feijó, tá bom? Que é esse camarada chicoso que tá aí. Depois dele, nós tivemos um outro regente uno, que foi o Araújo Lima, que é esse careca simpático que tá aí do lado também, beleza? Então esses são os 4 períodos que eu preciso que você saiba aí que constituem o chamado período regencial. Não se preocupe que nós vamos falar dos mais importantes daqui a pouco, né, que é principalmente esse e esse aqui. Outro ponto também a se destacar, que após a abdicação do imperador, nós tivemos a formação de 3 grupos políticos, né? Aqui a gente tem que pensar, pessoal, que o período regencial é um período em que os brasileiros são forçados a pensar os rumos do país. Afinal de contas, o imperador abdicou. Agora é preciso que os próprios brasileiros, né, as elites, claro, organizem um governo novo. E, a partir disso, comecem a pensar qual seria o rumo do Brasil. Então, nós temos a formação de novas correntes de opinião aqui, que são 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos restauradores, também chamados de caramurus. Esse grupo, pessoal, eles são o grupo do Queremos Dom Pedro. Eles defendiam que Dom Pedro I voltasse para o Brasil, eram contrários a qualquer tipo de reforma e eles são favoráveis à centralização monárquica, ou seja, manter o comando do país concentrado no Rio de Janeiro, sem autonomia para as províncias. Aqui a gente tem José Bonifácio. Mas José Bonifácio não tinha rompido com o imperador? Sim, mas aqui ele está apoiando a volta do imperador. Inclusive, ele se torna tutor do filho do imperador. Ele cuida do Pedrinho, já que o pai, né, foi forçado a abdicar, tá bom? Nesse grupo aqui nós temos comerciantes, portugueses, militares e altos funcionários públicos. É um jornal que defende as ideias desse grupo, chama O Caramuru, por isso que esse grupo também é conhecido como Caramuru. Bom, além desses restauradores, nós temos um pessoal que pensa um pouco parecido, mas eles não defendem a volta de Dom Pedro, que são os liberais moderados, também chamados de chimangos. Eles defendem a ordem vigente, né? Defendem a monarquia, a escravidão, a continuidade da unidade territorial, não são a favor de reformas aqui, então eles defendem a Constituição do jeito que está. A única diferença significativa entre restauradores e chimangos, né, é justamente a questão do retorno de Dom Pedro. Os restauradores são favoráveis, os liberais moderados são contrários, tá bom? Aqui nós temos o padre Feijó,
o Evaristo da Veiga, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? Muitos membros aí da aristocracia rural, tá bom? E alguns até no governo da regência mesmo. E o outro grupo que existia lá desde os tempos, né, da independência, que são os exaltados, também conhecidos como jurujubas. Esse é o grupo que defende mais grandes transformações. Eles defendem a autonomia para as províncias, ou seja, o federalismo. Alguns até chegam a defender a república aqui, tá? Mas a maioria é federalista. E dentro desses grupos, dentro desse grupo nós temos, né, alguns proprietários rurais, gente, né, que habitava as camadas médias, pertencia às camadas médias urbanas, alguns militares, né? Alguns, como eu disse, são republicanos, né? E entre os líderes desse grupo nós temos o Cipriano Barata, sempre presente, né? Onde tem treta, ele está lá. Bom, esses grupos se enfrentam nos jornais, se enfrentam no parlamento, e as ideias desses grupos estão mobilizando o Brasil inteiro. Vão ter grupos aqui, inclusive das camadas populares, né, alguns grupos, né, das províncias que vão ter acesso a essas ideias e vão começar a defendê-las também. Gente que vai se aproximar dos liberais exaltados, gente que vai se aproximar dos liberais moderados, tá bom? Inclusive, é importante dizer que algumas revoltas vão se mostrar extremamente influenciadas pelos liberais exaltados, como é o caso da Farroupilha, e da cabanagem, tá? E da balaiada também, né? Algumas revoltas são influenciadas por essas ideias dos liberais exaltados. Repare para você ver, tanto a Farroupilha como a cabanagem, a balaiada, chegam a falar de autonomia para as províncias. Por isso que eu as destaquei aqui, beleza? Mas a gente vai ver cada uma delas no nosso próximo bloco, não se preocupe. Bom, nesse contexto aqui, né, da regência trina permanente, então depois que são escolhidos 3 regentes pela Assembleia, nós temos algumas reformas sendo aprovadas aqui, algumas transformações importantes. Eu preciso que você saiba essas 3 coisas aqui. Então, bastante atenção, porque isso é cobrado na sua prova. A primeira coisa que é criada é a Guarda Nacional. O que é isso? É uma milícia de cidadãos, né? Então, são aqueles homens que votavam, que comprovavam renda, grandes proprietários. E por que essa milícia é formada? Para defender a Constituição, garantir a ordem pública e a unidade do Império. Ué, mas com qual propósito? Olha, pessoal, a gente tem que pensar que nós estamos num momento muito dramático da nossa história. O imperador acabou de abdicar. Ninguém sabe direito o que vai acontecer com esse país. Havia um temor muito grande de que o Brasil acabasse se tornando o que aconteceu, né, no restante da América Latina. Se fragmentasse em várias nações independentes. E nós tivemos, inclusive, alguns movimentos que tentaram a separação nesse contexto. Então, diante disso, desse temor de fragmentação do território, de descumprimento da Constituição, né, e até mesmo aqui uma possibilidade de gerar uma anarquia pública mesmo, né, foi criada aqui, foi idealizada a Guarda Nacional, que é basicamente cumprir uma força repressora aqui. Só que quem vai exercer essa força repressora não é o exército, e sim os cidadãos proprietários, né, que juntos formam a guarda, tá bom? A herança dessa guarda é o reforço do poder de mando, né, desses grandes proprietários. Isso a longo prazo vai gerar, né, e já existia desde o período colonial, né, mas agora você conferindo poder armado a grandes proprietários, legitimando isso, a longo prazo nós vamos ter aquele fenômeno que nós conhecemos como coronelismo, lá na Primeira República, beleza? Então, vários coronéis lá da Primeira República são descendentes dos membros aqui da Guarda Nacional. Deu para entender, então, a função da Guarda? Ela vai ter um papel chave aí no combate de várias revoltas regenciais que nós vamos falar no bloco a seguir, no nosso último bloco. Bom, aqui nós temos também a aprovação da Lei Feijó de 1831. O que essa lei é? Foi uma tentativa de extinção do tráfico de escravos. Então, nesse contexto, foi aprovada uma lei que decretou que todos, né, os escravos trazidos para cá,
a partir de agora seriam homens declarados homens livres. Então era uma forma de tentar extinguir o tráfico de escravos, né, de acabar com a escravidão. Só que essa lei não pegou, digamos assim, né? Ela não foi cumprida e o tráfico de escravos começou a se intensificar cada vez mais nos anos seguintes. Então essa lei Feijó, muita gente fala que foi para inglês ver, né, já que ela já aconteceu no contexto em que os ingleses exerciam uma pressão para acabar o tráfico aqui na América, beleza? Mas não podemos deixar de esquecer que ela foi aprovada, foi uma tentativa de acabar com o tráfico de escravos, mas que não foi cumprida. O Brasil é esse país que desde sempre, né, tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Então a gente sempre tem que esperar um pouco para ver se a lei vai pegar ou não. E, infelizmente, né, essa foi uma lei que não pegou. Então, a escravidão continuou cada vez mais intensa nas décadas seguintes, principalmente a partir do café, não é? A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Bom, além da criação da Lei Feijó e da idealização da Guarda Nacional, nós tivemos a aprovação de uma reforma na Constituição. Essa reforma a gente chama de ato adicional, porque ela está acrescentando coisas à nossa Constituição. Então a Constituição continua valendo normalmente, a Constituição de 1824, e aí ela pega essa Constituição e fala, opa, vou colocar mais um pouquinho de coisa aí, algumas reformas. Por que isso acontece? Porque esses grupos que a gente citou aqui, os caramurus, os jurujubas e os chimangos, eles estão tentando disputar o poder. Aí chegou num ponto que eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui algumas mudanças, né? Mas para a gente tentar chegar a um denominador comum. Então essa aprovação desse ato adicional foi uma espécie de medida conciliatória entre esses grupos, conciliadora, né? Entre esses grupos que existiam aqui, tá? E aí o que vai ser feito aqui de reforma? Primeira coisa, criação das assembleias legislativas provinciais. O que é isso, pessoal? Lembra lá que os exaltados queriam ampla autonomia para as províncias? Bom, o que foi feito aqui? Foram criadas assembleias nas províncias, né? Legislativo, como o próprio nome já sugere, capaz de fazer leis, né? Voltado à feitura de leis. Então aqui se confere alguma autonomia para as províncias para que elas próprias possam tomar algumas decisões. Então essa foi uma medida que a gente pode chamar de descentralizadora ou federalista, tá? Porque ela garante às províncias algum poder decisório. Então isso é algo muito importante que pode cair na sua prova com certeza. Ué, mas será que os chimangos, né, e será que os restauradores vão aceitar isso? Bom, eles aceitaram naquele contexto, mas algumas medidas que eles queriam também foram acatadas. Uma delas foi a aprovação aqui, né, do modelo uno de regência. Então, ao invés de termos 3 regentes governando o império, nós vamos ter um único político, um único regente, tá? Então essa é uma medida centralizadora, porque ao invés de você ter 3 pessoas governando o Brasil, você vai ter uma só. Então, isso pode cair na sua prova e isso pode cair na sua prova. Esse regente uno, né, ele seria nomeado para um mandato de 4 anos. Muito parecido com o que a gente vive hoje, inclusive, né? Uma pessoa governando o país por 4 anos, com mandato eleito, né? E então, para alguns historiadores, esse período, né, seria uma espécie de experiência republicana, né? Porque ali são brasileiros definindo sobre os rumos do seu próprio país. É claro que, né, esse termo republicano é só uma metáfora, já que não éramos uma república aqui, tá? Mas se você se deparar com o termo experiência republicana, saiba que significa isso, tá? Tranquilo? Deu para entender por quê? Uma pessoa governando o Brasil por 4 anos, um político brasileiro, parece um pouco, né, o nosso contexto atual. Bom, além desses 2 pontos que a gente comentou, outra coisa decidida pelo ato adicional foi a extinção do Conselho de Estado. O que é isso? O Conselho de Estado era um órgão que a monarquia consultava, né, que o poder moderador tinha que consultar para tomar algumas decisões. Então ele sempre consultava esses conselheiros. Só que o poder moderador está vazio aqui nesse contexto, né? Dom Pedro I já abdicou
e o filho dele ainda não tem idade suficiente para assumir o poder moderador. Então, como esse poder está desocupado, ele não deixou de existir, mas ele está desocupado, o órgão consultivo dele não serve para nada. Então, ele foi extinto aqui nesse contexto, mas ele foi retomado lá no segundo reinado, tá? Então, tivemos aí criação das assembleias legislativas provinciais, extinção do Conselho de Estado, adoção do modelo único de regência e, por fim, a transformação do Rio de Janeiro em município neutro. Por quê? Porque até então, o município Rio de Janeiro, sede da corte, era vinculado à província do Rio de Janeiro. Então é uma forma de separar o município da província e dizer, olha, isso aqui é um município neutro em relação à província, né? Eles não têm relação administrativa um sobre o outro, tá? Claro, né? O caso do município, sim, né? Sobre todo o território. Mas ele não passa mais a ser vinculado à província do Rio de Janeiro. É como torná-lo uma espécie de distrito federal, né? Fazendo aí uma comparação um pouco grosseira, né, com os nossos dias atuais, tá bom? Então, mais ou menos falar, ó, isso aqui é a nossa Brasília, isso aqui não pode ficar vinculado a Goiás, por exemplo, porque vai governar o Brasil inteiro. Foi o que aconteceu naquele período. Beleza? Deu para entender? Claro que eu estou fazendo uma comparação aqui bastante anacrônica, né? Não existia Brasília, não existia essa noção de Distrito Federal, mas era uma forma de garantir, né, que o município do Rio de Janeiro não ficasse vinculado à província do Rio de Janeiro. Beleza? Então esses são os pontos mais importantes aqui do nosso ato adicional. Os conservadores, né, que a gente pode pensar, né, na aproximação entre os restauradores e os liberais moderados, eles também mantiveram um Senado vitalício aqui, porque os exaltados queriam extinguir o Senado vitalício, falar, não, o senador tem que ser eleito com mandato também definido, de tantos anos. Aí esse grupo falou, opa, não, a gente vai fazer umas reformas, né, mas essa aí a gente vai continuar mantendo. Então a gente pode acrescentar aqui, se quiser, né, a manutenção também do Senado vitalício, tá? Manutenção do Senado vitalício. Eu não tinha colocado antes porque isso não foi bem uma transformação, né? Foi mais uma continuidade, por isso que eu não especifiquei aqui. Mas só para lembrá-los mesmo, tá? Outra coisa interessante aqui também é que é criado aqui um Código de Processo Criminal, tá? Esse Código de Processo ele vai descentralizar a justiça. Então, ao invés de centralizar todas as decisões judiciais no Rio de Janeiro, ele dá alguma autonomia para os juízes de paz, né, que estão aí situados nas províncias, né, terem mais atribuições e, com isso, terem maior poder decisório, tá? Então, essa também é uma medida aqui desse período, mas acho pouco provável isso cair na sua prova. Lembra aqui, então, que uma das medidas importantes foi a transformação, a abolição do modelo trino de regência e a adoção do modelo uno de regência? Pois é, com isso foi eleito o primeiro regente uno do Império, que foi o ex-ministro da Justiça, Padre Diogo Feijó, tá bom? A partir da criação do Ato Adicional de 1834, aqueles grupos que a gente comentou, aqueles partidos, eles se tornam apenas dois. Gente que gostou do ato adicional e gente que não gostou do ato adicional. Aqueles que gostaram e querem mais transformações, eles são chamados de progressistas. Quem são eles? Principalmente os liberais exaltados. Gente que defendia o federalismo e continua defendendo aqui maior autonomia para as províncias. Então, progressistas, maior autonomia para as províncias. Agora, teve um grupo que acha, né, que é preciso retornar à situação do Brasil antes do ato adicional. Eles são chamados de regressistas. Temos que promover o regresso para aquela situação anterior a 1834. Quem são eles? Principalmente os caramurus e os chimangos, tá bom? Então, nesse contexto aqui, nós temos agora a formação de dois grupos, né? Esses progressistas também podem ser chamados de liberais e os regressistas também podem ser chamados de conservadores, tá bom? Então, vou colocar aqui liberais, conservadores. Nesse contexto foi escolhido o Padre Feijó como o primeiro regente, né? Ele exerce o mandato entre 1835 e 37, só que no governo dele
né, começa a pipocar no Brasil várias revoltas e ele não consegue contê-las, então ele acaba renunciando do cargo antes mesmo de completar o seu mandato. Quando ele renuncia, né, quem passa a ocupar o cargo era um regressista, o Pedro de Araújo Lima, e no mandato dele, né, se ele é um regressista, ele vai buscar fazer o quê? Promover, né, a regressão do Brasil, tá aí o nosso amigo Pedroca, né? A regressão do Brasil à situação anterior ao ato adicional. Então ele vai aprovar uma lei chamada Lei de Interpretação do Ato Adicional, que vai tentar fazer o quê? Diminuir a autonomia para as províncias que havia sido dada pelo ato adicional. Então ele revê o ato adicional e diminui a autonomia que as províncias tinham conquistado. Ué, mas por que ele faz isso? Porque na concepção dos regressistas, as revoltas que começam a acontecer aqui nesse contexto são consequência da autonomia que as províncias conseguiram. É basicamente dizer, tá vendo o que vocês fizeram, progressistas? Não insistiram tanto em dar autonomia para as províncias, agora esse pessoal está rebelde, quer se separar do Brasil em alguns casos, foi dar liberdade demais. Olha no que deu, já dizia as nossas avós, né? Não confunda liberdade com libertinagem, né? Todo mundo tem uma avó, uma tia velha que fala isso. Então, é basicamente isso que eles estão falando aqui nesse contexto, né? Vocês deram autonomia demais, agora é preciso refazer a sujeira que vocês fizeram, retornar à situação do Brasil antes desse ato adicional. Então, eles pegam o ato adicional e fazem uma lei em cima dele, tirando a autonomia das assembleias que havia sido dada em 1834, beleza? Outra coisa que eles fazem também é rever o Código Criminal. O Código Criminal tinha sido feito o quê? Dado muita autonomia para as províncias também, para os juízes que estão lá nas províncias. Aí ele faz o quê? Centraliza a justiça de novo. Né, faz com que o poder de polícia, né, com que as decisões judiciais sejam centralizadas no Rio de Janeiro de novo. Então era uma forma de retomar o controle, centralizar a autoridade só no Rio de Janeiro, tá? Beleza? Então, para a gente fazer um resumo de tudo que a gente viu, até 1834 nós tínhamos 3 partidos, restauradores, moderados e exaltados, né, que tem esses apelidos simpáticos aí. A partir de 1834 temos o ato adicional, que faz todas essas mudanças aí que eu preciso que você saiba, tá bom? Isso é importante. A gente pode entender o ato adicional como uma medida descentralizadora, porque ele deu alguma autonomia para as províncias. Aqui começa o que a gente pode chamar de uma experiência republicana, e eu expliquei para vocês por que tem esse nome. E surgem 2 grupos a partir desse contexto, né? Nós temos os regressistas e os progressistas. Já no mandato do Araújo Lima, nós tivemos uma revisão desse ato adicional de 1834, que diminuiu a autonomia antes dada para as províncias, a lei de interpretação do ato adicional, beleza? E ele vai permanecer no cargo até o final do período regencial em 1840, mas a gente vai deixar para falar desse final no nosso próximo bloco, onde nós também falaremos, né, de talvez um dos assuntos mais importantes aqui do período, que são as revoltas regenciais. A criação da Guarda Nacional, o ato adicional e as revoltas regenciais certamente são os assuntos que mais têm chances de cair na sua prova quando o período em questão é o período regencial, beleza? Então vamos para o próximo e último bloco, né, da nossa aula para falarmos dessas revoltas. Até lá, tchau!